Boa noite a você que participa conosco do culto da Igreja Presbiteriana de Batovi. É um grande privilégio para nós participarmos desse culto de celebração ao nome do nosso Deus. Agora no mês de setembro nós já podemos ter alguns cultos com 20% da capacidade da igreja. A gente está na fase amarela ainda da retomada do protocolo de saúde, que vale para toda a cidade de Rio Claro. O presbitério de Rio Claro também já liberou a participação presencial da igreja, mas no mês de setembro a gente vai fazer os cultos com 20% da capacidade do templo aqui da igreja de Batovi. Então, nesse primeiro momento, estarão presentes aqui o pastor, a junta diaconal, presbíteros, o grupo de louvor, a equipe que trabalha com a transmissão via online. Então, por enquanto vai ser essa participação presencial, mas se Deus quiser, a partir do mês de outubro, nós já cremos que teremos a participação de um grupo de 40% a 50% da capacidade do templo. Então, continuemos como igreja orando e pedindo a graça do nosso Deus para que em breve possamos estar novamente juntos. Então, na próxima semana, o nosso culto já será transmitido via online, ao vivo aqui direto da igreja de Batovi. E agora eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 35, um texto que fala que Deus tem poder para fazer do deserto um jardim, para tirar o medo dos corações, para curar e abençoar as pessoas, e também para despertar nas pessoas o mais lindo louvor de gratidão por causa da libertação da dor e da morte. Então essa é a nossa situação nesse momento. Gratidão ao Senhor, porque Ele tem nos libertado, Ele tem nos curado, tem nos dado a oportunidade de estarmos a cada dia na sua presença. Então o texto diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então que a palavra de Deus continue se cumprindo nas nossas vidas. Nós aguardamos esse retorno presencial à igreja, retorno da comunhão. Então que isso possa acontecer no nosso meio, com a graça e com a bênção do nosso Deus. Convido você para baixar sua cabeça e para orarmos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez te adorar, exaltar o teu santo nome e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, aquele que faz do deserto um jardim, aquele que
nos dá força para encararmos as lutas do nosso dia a dia, sempre confiando no Senhor e na sua bondade. Continua cuidando de nós, continua cuidando do teu povo, das famílias da nossa igreja, daquelas famílias que também participam desse culto de forma online. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue aplanando os nossos caminhos, abençoando as nossas vidas, renovando as nossas forças na Tua presença. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Louvamos ao Senhor, porque é o Senhor quem tem sido fiel para conosco, cuidando de nós, nos abençoando e nos renovando. Obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
eterna glória que promete estar. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, sei que virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. todos juntos, Todos juntos em um só louvor. cantemos Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra trazer sua paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, sei que virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. todos juntos, Todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá, sei que virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. e todos juntos, E todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá, sei que virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Nós continuamos com as nossas mensagens no livro do profeta Isaías. O tema nosso é vida de profeta, como era a vida do profeta Isaías e como Deus usou a vida desse homem para que ele transmitisse tantas mensagens que anunciavam o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E hoje o tema da nossa mensagem é que Isaías viveu muitas situações difíceis durante o tempo que ele foi profeta em Israel, e numa certa oportunidade eles tiveram que enfrentar um inimigo, que era o exército da Síria, que fez um cerco sobre Jerusalém. Então o tema da nossa mensagem nessa noite é como enfrentar os ataques do inimigo. E o texto da palavra de Deus que eu gostaria de estar meditando nessa noite está no capítulo 37 de Isaías, a partir do verso 14 até o verso 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, é muito importante quando nós lemos a palavra de Deus, que nós venhamos a entender
as estratégias que o inimigo usa contra o povo de Deus. E quando a gente conhece aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a estratégia do inimigo, então nós somos mais preparados para enfrentar os desafios do dia a dia. E o inimigo que o povo de Judá estava enfrentando nesse momento era um inimigo muito perigoso, que era o exército da Síria, através do rei Senaqueribe. E o rei Ezequias foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. O reinado de Ezequias foi um reinado onde ele obedeceu ao Senhor, onde ele confiou a vida dele e do seu povo nas mãos de Deus. Mas no tempo da profecia do profeta Isaías, era um tempo de juízo e julgamento contra o povo de Judá e o povo de Israel, que haviam abandonado os caminhos do Senhor. Então, do capítulo 1 até o capítulo 39 do livro do profeta Isaías, nós vemos então esse juízo e julgamento sendo colocado em prática da parte do Senhor. E dos diversos reis de Israel e de Judá, cada rei tomou uma decisão que demonstrava a sua confiança no Senhor. Acás, que foi pai de Ezequias, ele resolveu não confiar em Deus e acabou fazendo aliança com a Síria. A gente vê essa história lá em Isaías capítulo 7, versículos de 1 a 16, que Acás preferiu confiar mais na capacidade, no poder militar, do que confiar no Senhor. Enquanto Ezequias até chegou a pagar alguns tributos para o rei da Síria, mas não aceitou fazer aliança com esse rei da Síria que vinha para destruir todo o povo de Israel e todas as cidades de Judá. Então é importante, porque Isaías ele experimenta de ver quais as estratégias do inimigo, e quando o inimigo vem contra o povo de Deus, ele vem para atacar e cercar o povo de Deus. Então os capítulos de 36 até o capítulo de número 36 e 37 mostram as estratégias do inimigo para atacar o povo de Deus. Então Senaqueribe, diz o capítulo 36, versículo 1, que ele subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Senaqueribe conquistou não somente todas as cidades de Judá, como também ele conquistou quase todos os reinos do Oriente. Os assírios destruíram o reino do norte, que eram as 10 tribos de Israel, e vieram então contra o reino de Judá. Destruíram todas as suas cidades, e só faltava uma cidade, que era a cidade de Jerusalém. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o inimigo, quando vem na direção do povo de Deus, vem com esse intuito, uma vontade muito grande de destruir. Há outro texto da palavra de Deus que diz também que o diabo, vosso adversário, anda em redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o inimigo, quando vem contra o povo de Deus, a sua intenção é roubar, matar e destruir. E essa é a intenção de Senaqueribe, quando invade a terra de Judá e consegue destruir todas as cidades, menos a cidade de Jerusalém. O capítulo 36, dos versos de 1 a 3, mostra então que o rei da Síria, ele envia representantes dele com um grande exército. Eles chegam em frente da cidade de Jerusalém e começam ali a afrontar o povo de Deus. Eles afrontam ao rei Ezequias e afrontam também ao Senhor Deus. Então eles são enviados para ameaçar o povo de Deus, para ameaçar o rei Ezequias e ao Senhor Deus. E ele diz em muitos desses versículos:
Como ele diz no versículo 4: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Então, a intenção do inimigo, além de atacar e cercar toda a cidade de Judá e tentar destruir Jerusalém, é afrontar o inimigo quando vem na nossa direção. Ele vem para tentar nos diminuir, para tentar atacar toda a confiança que nós temos em Deus. Ele então usa várias estratégias, e esse envio de um grande exército que já havia destruído tantas cidades vem para tentar intimidar o rei Ezequias. Então o exército de Senaqueribe tenta intimidar e tentar diminuir a confiança que Ezequias tinha no Senhor. Então ele diminui a autoridade do rei Ezequias, e no verso 14 ele ataca também, no capítulo 36, ao próprio Senhor Deus, como ele diz aqui: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então eles tentam intimidar o rei Ezequias, eles blasfemam contra Deus, e é isso que o inimigo sempre vai tentar fazer. Essa é uma das principais estratégias do inimigo, do povo de Deus. Ele sempre tenta diminuir a nossa confiança em Deus. Ele tenta sempre colocar diante do povo de Deus uma forma de que nós venhamos a tirar a nossa confiança do Senhor. E o inimigo, ele procura ocupar os territórios que estão próximos dele. E esse mundo que nós vivemos é um mundo que tem os seus territórios ocupados pelo inimigo. E o inimigo procura ocupar principalmente o território mais importante, que ele tem a capacidade de destruir mais a pessoa, que é a nossa mente. Então, quando os embaixadores do rei Senaqueribe vêm, eles tentam fazer com que os pensamentos do povo tirassem a sua confiança em Deus, ficassem com medo. Por isso a palavra de Deus diz tantas vezes: não temas diante das circunstâncias da vida, não temas diante do inimigo. E há uma frase que diz assim: quando o inimigo invade o nosso território, a nossa mente, ele estabelece a sua cultura, a sua música, a sua literatura, arte, educação, economia, política e filosofia. Então o inimigo das nossas almas, ele trava uma grande batalha para fazer com que a nossa mente fique ocupada com as preocupações desse mundo, fique preocupada em andar conforme o curso desse mundo. Então nós devemos renovar o nosso entendimento, e a maneira que nós renovamos o nosso entendimento, a nossa confiança em Deus, é conhecendo a palavra do Senhor. E é isso que o inimigo tenta fazer. Ele começa a manipular a realidade, ele começa a mentir contra a palavra de Deus. Os versos 16 e 17 dizem assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos. Então o inimigo oferece uma paz ilusória. Eva foi enganada pelas mentiras do inimigo, quando ele disse para ela: certamente se você comer esse fruto, você não morrerá. Então ele enganou Eva, ela comeu do fruto
e teve que pagar um preço muito caro da sua desobediência. Então ele oferece aquilo que não pertence a ele. E ele tenta imitar as promessas de Deus. A promessa de Deus para o povo de Israel é que eles morariam numa terra que manava leite e mel. Eles estavam naquela terra. Então, quando o inimigo faz o cerco, ele oferece uma paz ilusória, mas uma paz que vai desembocar em mais violência. Então ele mente e manipula a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu posso confiar em Deus a cada dia, em cada momento, sejam momentos de grandes dificuldades, tribulações, como o povo de Judá estava vivendo naquele momento. Então nós devemos entender que o inimigo, ele vem manipulando todas as situações para nos destruir. Ele tenta nos intimidar, diminuir a nossa confiança em Deus. Ele afronta as autoridades que Deus coloca diante de nós. E essa é a estratégia de Senaqueribe, para conseguir conquistar todos os reinos do Oriente. Mas é importante sempre lembrarmos que o inimigo só pode vir contra você, só pode vir contra nós, se isso também for da permissão do Senhor. Porque até a ação do inimigo tem seus limites, está dentro dos planos do Senhor. Quando Deus permitiu que o diabo atentasse contra a vida de Jó, Satanás teve que ir até a presença de Deus e pedir permissão. Então, o inimigo estava chegando ali nas portas de Jerusalém, porque era uma profecia que se estava cumprindo da palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 3, versículo 1 de Isaías, profetizou a ação da Síria. O texto diz lá: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. E no capítulo 8 também diz que o povo da Síria iria então chegar até as portas do povo de Israel, porque diz o texto no capítulo 8, versículo 7: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Então Deus, ele permite a ação do inimigo para provar o seu povo, se o seu povo realmente confia no Senhor. Quando Jesus foi tentado, o texto da palavra de Deus diz que o Espírito de Deus o levou até o deserto, para que fosse tentado pelo inimigo. Então nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo, mas saber que essa estratégia e os limites da sua ação estão também debaixo da vontade do Senhor. Agora, como nós enfrentamos o inimigo de forma prática? O texto diz que a primeira atitude que eles tomaram, depois de a cidade de Jerusalém ser cercada, e o representante do rei da Síria começar a afrontar e intimidar o povo de Deus, o capítulo 36, versículo 21 diz que a primeira estratégia que eles usaram foi a estratégia do silêncio. O texto diz: eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhes respondereis. Então a primeira estratégia que o povo de Deus deve utilizar diante do inimigo, diante de uma contenda, diante de uma discussão, o povo de Deus deve preferir o silêncio, para que nós não venhamos a nos moldar às estratégias do inimigo, que são estratégias de violência, que são estratégias de conflito,
nós devemos, em primeiro lugar, preferir o silêncio, porque quem fica em silêncio observa melhor a situação e pode então gerar uma estratégia de paz. E é isso que o povo de Deus deve sempre fazer diante das contendas, ser um povo de paz, um povo que evita a violência. Então a atitude dos representantes do rei de Judá, que era Ezequias, é uma atitude de silêncio diante do inimigo. Eles ficam em silêncio. A outra atitude que eles têm para enfrentar o inimigo é que eles reconhecem que necessitavam de arrependimento diante de Deus. O capítulo 37 inicia com Ezequias consultando o profeta Isaías. O texto diz que o rei Ezequias, ouvindo as ameaças, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E eles enviou seus representantes para que fossem até o profeta Isaías, que era representante da palavra de Deus. E eles disseram então a palavra que Isaías havia mandado para eles, que aquele dia era dia de angústia, era dia de castigo e de opróbrio. E os próprios representantes também vão com vestes de pano de saco, representando o seu arrependimento, a sua tristeza, que eles queriam confiar no Senhor. E o texto diz que filhos são chegados a hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Então ele usa essa metáfora das dores de parto, de uma mulher que não consegue dar à luz, como reconhecimento que realmente eles haviam pecado diante do Senhor. Seu inimigo estava às portas naquele momento, era porque o Senhor estava julgando o seu povo. Como o reino do norte já havia sido julgado por Deus, agora tinha chegado o momento de haver um julgamento sobre o povo de Deus, sobre o povo de Judá. Então eles buscam então a orientação do profeta Isaías. E o profeta diz para eles nos versículos, a partir do verso 6, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então, palavra de Deus, para que eles não tivessem medo. Só que na sequência, o texto diz que eles receberam mais ameaças do inimigo, por meio de uma carta. E nessa carta, o rei da Síria, mais uma vez, ameaçava e intimidava o povo de Deus. Só que a chegada dessa carta do inimigo contra o povo de Deus, é entregue essa carta então para Ezequias. Ezequias pega essa carta, como nós lemos no texto, a partir do verso 14. Ele lê aquela carta, então ele sobe à casa do Senhor, ele vai buscar a Deus, ele estende a carta perante o Senhor, ele ora ao Senhor. Então é muito importante para nós, que nós, diante das ameaças do inimigo, de tentar acabar com o povo de Deus, de tentar nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor, que nós venhamos a orar diariamente, de forma prudente, e apresentar diante de Deus as ameaças do inimigo. A luta não é nossa, a luta pertence ao Senhor, a guerra pertence ao Senhor. E quando Ezequias ora diante do Senhor, ele inicia orando ao Senhor dos exércitos, o Deus que é poderoso, que está entronizado acima dos querubins, ao qual pertencem todos os reinos da terra. Então ele ora ao Senhor dos exércitos, diante de Deus, de forma prudente, reconhecendo que ele não tinha forças, que ele era incapaz de enfrentar aquele inimigo. Então nós não devemos temer o inimigo, se nós temos um Deus que é todo poderoso, que é capaz de vencer qualquer guerra
em nosso favor. Então, quando Ezequias deixa nas mãos do Senhor que Deus iria lidar com o inimigo, então ele se entrega totalmente à vontade do Senhor. Ele não teme diante do inimigo, ele confia no Senhor. E o texto diz, a partir do verso 36 a 38, que então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. Então o próprio Senhor foi à guerra em favor do seu povo. Então eles lidaram com aquele inimigo, que era um inimigo poderoso, que havia conquistado tantos reinos, com armas totalmente espirituais: silêncio, arrependimento, oração e confiança na palavra de Deus. E o Senhor, por meio do anjo do Senhor, cumpriu a sua vontade e destruiu aquele inimigo que havia se tornado arrogante. O rei Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos, quando voltou para a sua terra, para a cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Então ele foi deposto, foi morto pelo poder do Senhor. Então nós temos então a forma como nós devemos enfrentar o inimigo, tanto inimigos físicos quanto inimigos espirituais. O povo de Deus pode receber a vitória conquistada pelo Senhor por meio de instrumentos e armas espirituais. Portanto, quando você enfrentar contendas, lutas espirituais, que você vá diante do Senhor por meio do silêncio, do arrependimento, da oração e da confiança na palavra de Deus. Então esse texto do livro do profeta Isaías nos ensina como enfrentar os nossos inimigos. Não que nós queiramos lutar contra os nossos inimigos, mas eles vêm contra nós. E temos que então conhecer a estratégia do inimigo. E quando formos enfrentar esse inimigo, usar apenas as armas espirituais que são concedidas pelo Senhor e que são poderosas para derrubar todas as fortalezas e enganos espirituais. Então que Deus possa abençoar o seu povo, nos dar realmente essas estratégias diante das diversas situações que nós enfrentamos no dia a dia, para confiarmos no nosso Deus e para sabermos que todo inimigo tem o seu limite, que é determinado pelo Senhor. Então que Deus possa assim nos abençoar com a sua graça e com o seu poder. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até
o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Oremos mais uma vez, encerrando o nosso culto dessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina como lidar com os nossos inimigos, Senhor, aqueles inimigos que vêm para destruir o povo de Deus. Nós sabemos que temos um adversário, que é Satanás, que tem todo interesse de machucar, de destruir, de manipular, de enganar, de mentir e de destruir o povo de Deus. Portanto, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia do Teu povo e que nos dê as estratégias corretas, Pai. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, nos tem concedido tudo aquilo que nós necessitamos para não enfrentar o inimigo sozinhos, mas confiando no Senhor. Portanto, ensina o Seu povo a saber guardar o silêncio, a se arrepender dos seus pecados, a buscar o caminho da oração e do conhecimento da Tua palavra. Nos concede, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor vá sempre à frente de nós, sempre à frente do Seu povo, para dirigir o nosso viver, para abençoar a nossa vida e para nos proteger nos combates do dia a dia, que possamos sempre confiar no Senhor, na Sua graça e no Seu poder. Obrigado, Senhor, nos dê uma boa noite de descanso, cuida de nós durante toda essa semana, é a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então que Deus possa nos conceder uma semana abençoada, debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. Deus abençoe sua vida e sua família.